Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos ainda nessa preparação que nós estamos fazendo, primeiramente para o Natal, lembrando Jesus que veio pela primeira vez para nos redimir, para nos salvar, e ao mesmo tempo nos preparamos também para uma grande promessa que Ele deixou para nós, que Ele virá um dia na sua glória. E quando Ele vier nessa segunda vez na sua glória, Ele virá para levar aqueles que são fiéis. E aí esse mundo vai desaparecer, não existirá mais este mundo, e aqueles que forem fiéis a Ele irão reinar com Ele na eternidade. Hoje o Evangelho começa dizendo que ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus. Então, desceram do monte, mas que monte? Então, nós precisamos voltar a alguns versículos desse capítulo 17, e nós vamos ver que Jesus está se referindo, os discípulos que fizeram essa pergunta foi Pedro, Tiago e João, diante daquela experiência que eles tiveram no Monte Tabor. Então, teve a transfiguração, apareceu Elias e Moisés, Jesus ficou transfigurado, Pedro não sabia o que fazer naquele momento e pediu que fosse construída 3 tendas, porque ele viu Jesus daquela forma em que ele está no céu. Então ele ficou tão intrigado naquele momento, sem saber o que fazer. Mestre, vamos construir 3 tendas para ficarmos aqui, porque aqui é um lugar muito bom. Então ele teve uma experiência de céu, ele teve a experiência do céu, ele estava diante da glória representada ali na pessoa de Jesus. Então, quando eles descem, eles estão ainda atordoados diante da experiência que eles tiveram. Aí eles fazem essa pergunta. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Mas que pergunta é essa, Elias deve vir primeiro. Lá no Antigo Testamento, Elias foi um profeta que foi perseguido e depois ele foi arrebatado ao céu. Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado ao céu. Então, se dizia que Elias iria voltar, iria preparar o povo para o Messias que iria retornar. Então aí vem a pergunta: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Quer dizer, esse mundo ficou numa grande desordem.
O pecado causou uma desordem no mundo. Quando Deus ele criou o mundo e o universo, ele criou de uma forma bela, de uma forma ordenada. O pecado de Adão e Eva causou uma grande desordem. Por isso que nós vemos o mundo dessa forma. As pessoas falam, mas por que se Deus é bom, por que tem tanto problema no mundo? Se Deus é bom, por que Ele não tira a doença do mundo, a morte do mundo? Se Deus é bom, isso aqui, tudo foi consequência do pecado original que causou essa desordem. Então, Jesus ele vem para trazer a ordem de novo. Por isso vem a pergunta, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu já vos digo, ele está dizendo, Elias já veio. Mas eles não o reconheceram. Aqui Elias, como os discípulos depois, no final, eles compreendem que Jesus estava falando de João Batista. João Batista, ele ficou ali nas mediações do Rio Jordão, chamando o povo à conversão. Conversão é ordem. Mudança de vida é a tentativa de se viver na vontade de Deus, na obediência a Deus. João Batista ele vem para isso, leva as pessoas à conversão para que as pessoas deixem de fazer o mal, façam o bem e estejam com o coração preparado para o Senhor que virá. Porque aí aquilo que eu falei no início, se Jesus voltar, como ele prometeu que ele vai voltar um dia, e ele nos encontrar de forma desordenada, ou seja, não cumprindo os mandamentos da lei de Deus, não vivendo os sacramentos como devem ser vividos, esses não irão com ele, irão para a condenação eterna. Então, Elias, na pessoa de João Batista, veio dizer isso: olha, mudem de vida, o Senhor está chegando, se convertam, façam aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que o Senhor sempre disse. E muitas pessoas ali nas mediações do Rio Jordão, começaram a mudar de vida. E eles eram batizados em preparação para receber o Messias. Aí Jesus está dizendo, olha, ele já veio. Ele veio o quê? Para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus. E essa primeira vinda de Jesus iria se realizar com a morte dele na cruz, a ressurreição dele. E aí todo mundo salvo, todo mundo seguindo e fazendo a vontade de Deus, até que ele viesse na sua segunda vinda. Aí Jesus está dizendo, ele veio, mas eles não reconheceram não. O que foi que aconteceu com João Batista? Degolaram. Lembremos daquela passagem lá, ele falando para Herodes, Herodes, olha, você está com a mulher do seu irmão, você não pode ficar com a mulher do seu irmão, não. E aí ela, que não queria sair daquela vida, não queria mudar de vida, junto com a filha, armaram, e aí Herodes acabou matando João Batista. Olha, isso aqui é muito importante. As pessoas que não querem mudar de vida, que não querem se preparar bem, a tendência delas é matar, é colocar de lado, é colocar no esquecimento as pessoas que querem viver como Deus quer. Como ela não queria mudar de vida, ela mandou matar. Aí Herodes, diante
de um juramento que ele fez, vendo aquela mulher dançando na frente dele, a filha de Herodíades. Ele viu ela dançando, ele disse, ficou naquela coisa toda, né? E disse, eu te dou tudo que você quiser. Aí a mãe tramou, então fala com ele para ele dar a cabeça de João Batista. E ela acabou obedecendo e matou. Então, João Batista morreu. Agora veja o que é que Jesus vai dizer. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, mataram. Aí Jesus agora está dizendo, assim também o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, ela tem dois significados. A primeira é o servo sofredor, é aquele que vai sofrer. E no livro de Daniel, Isaías que vai falar do sofrimento do Filho do Homem, lá em Isaías 53, como Ezequiel também fala do sofrimento, e de uma certa forma, todos os profetas acabaram falando do sofrimento. Mas no livro de Daniel fala a outro significado, o Filho do Homem, aquele que virá na glória, a segunda vinda. Ele teve uma visão do Filho do Homem sentado com grande poder e glória, e ele vindo com os anjos acompanhando. Então ele vem, então o Filho do Homem, Jesus está dizendo, será maltratado por eles também. Jesus foi maltratado? Jesus padeceu? Jesus morreu? Assim como Elias sofreu, assim como João Batista sofreu, assim como Jesus sofreu, assim como os apóstolos sofreram, assim também como os mártires sofreram, assim também a igreja padecerá, até que Jesus venha na sua glória. É isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Não pensemos, meus irmãos, que a igreja vai passar por um tempo de paz. Ela poderá até passar por momentos de paz, mas a igreja nunca terá paz. Por que a igreja não terá paz? Porque a igreja ela vai sempre contra a maré. O mundo não quer saber de Deus. O mundo exclui Deus. O mundo quer matar Deus como matou Deus da primeira vez. O mundo quer matar. O mundo quer apagar o nome de Deus, o nome de Jesus. E aí nós vamos vendo nas situações de hoje essa perseguição à igreja. E quando se fala igreja, é perseguição a você, é perseguição à minha pessoa, é perseguição para todos nós. Por quê? Porque uma vez que nós estamos na vontade e queremos fazer a vontade de Deus, e o mundo não quer saber de nós fazendo a vontade de Deus, eles começam a perseguir-nos. Por isso que aqueles que querem ser fiéis, que querem fazer a vontade de Deus em tudo, é discriminado pelo mundo, é colocado de lado pelo mundo. O mundo não quer saber. As pessoas ficam falando isso, ficam falando aquilo. Vocês veem que agora a igreja ela é atacada de todas as formas. Tudo aquilo que é relacionado aos símbolos cristãos, estão querendo tirar. Como eu estou sempre falando, porque vocês é preciso ficar repetindo sempre para se entender, porque fala-se uma vez, esquece logo. Você vê que nas escolas, nas universidades, quem é cristão é perseguido.
Por isso que os jovens, quando voltam para casa, começam a dizer que Deus não existe, porque lá estão dizendo que Deus não existe. Só que Jesus disse que diante dessa perseguição que é feita à igreja, aquele que perseverar, aquele que for firme até o fim, aquele que não renegar em momento nenhum, Jesus disse, esse será salvo. Esse, quando ele vier na sua glória, vai ser levado por ele para o céu. Mas aqueles que ficam com o respeito humano, ficam com medo de mostrar quem eles são, diante de qualquer situação já fica com medo, já corre, prefere se adaptar mais ao mundo, ficar ali no mais ou menos, porque não quer passar pelo sofrimento. E uma vez que não quer passar pelo sofrimento, ele vai ter que, de uma certa forma, renegar a sua fé em Jesus Cristo. Esses, quando Jesus vier na sua glória, não irá com ele. Para o céu não irá. Não existe cristianismo sem perseguição. Ainda mais no mundo que nós estamos hoje. Os católicos de hoje querem achar, ainda bem que é um achismo, não é verdade. Eles querem achar que eles vão viver uma vida cristã sem perseguição. Não tem como viver sem perseguição, porque na hora que o católico ele não é perseguido, ele já não é sinal de que ele está conforme o mundo. Ele está conforme o mundo. Se adaptou. Quando ele começa a querer viver as virtudes, aquilo que Jesus manda, que ele pede que nós vivamos, isso causa um problema no mundo. Aí começa a perseguição na pessoa. Eu, por muito tempo, eu achava que era possível viver a vida cristã sem perseguição. Agora, eu já sei claramente que isso é história da minha cabeça, criação da minha cabeça. Agora eu já tenho certeza que para se viver o cristianismo nesse mundo, tem que ter perseguição. Quanto mais você queira viver a verdade do Evangelho, você vai ser perseguido, você vai ser incompreendido, você não vai ter compreensão. Agora eu começo a entender aquilo que Paulo fala lá nos Atos dos Apóstolos. Ele estava indo para Roma e ele começou a ter a percepção, e ele disse assim: o Espírito Santo já fez com que eu compreendesse que eu indo para Roma, cadeias e perseguições me esperam. Aí o povo, como gostava muito de Paulo, tentou dizer para ele: não vá, Paulo, não vá não, fica aqui conosco. Ele disse: não, eu vou. Vocês se lembram daquela passagem, daquela história? Isso está na tradição da igreja, não está na Bíblia, mas se fala que quando Pedro estava em Roma e Nero começou a perseguir os cristãos, Pedro encontrou uma solução. Ele disse: eu vou voltar para Jerusalém, não quero sofrer aqui não. Ficou com medo. Aí quando ele estava voltando, ele encontrou Jesus com a cruz nas costas indo para Roma. Aí ele disse assim: quo vadis? Ou seja, Jesus, para onde é que você está indo? Jesus disse assim: eu estou indo para Roma, para padecer e sofrer novamente, já que você não está querendo. Imediatamente, naquele momento, Pedro compreendeu. Aí Jesus sumiu, ele voltou para Roma e ele também padeceu lá e sofreu. Mas vocês podem perguntar para mim: mas padre, então eu vou ser cristão para sofrer? Não, nós não somos cristãos para sofrer.
É o mundo que não nos aceita e leva-nos ao sofrimento. E aí nós sofremos. Só, meus irmãos, que aqui tem uma coisa. É um sofrimento passageiro. Não é eterno. É passageiro. Agora, os outros que perseguem os cristãos, que diante da perseguição eles acham que eles estão numa boa, e nesse mundo eles estão numa boa mesmo, eles vão ter um sofrimento eterno depois. Aqui eu vou terminar agora a homilia praticamente dizendo assim para vocês: nós não temos alternativa. Só existem duas. Ou sofremos nesse mundo por amor a Cristo, para depois nós não sofrermos mais, nunca mais. Ou nós faremos o contrário. Não sofreremos aqui, fazendo tudo que o mundo ensina, que vai contra os mandamentos. Aí nós não vamos sofrer. Vamos ficar livres do sofrimento. E depois vai sofrer eternamente. Qual dos dois você prefere? Escolha. Um sofrimento passageiro ou um sofrimento eterno? Qual dos dois? Existe um país comunista, e tomemos cuidado, meus irmãos. Vou falar um pouco de política aqui, viu? Tenho o direito de falar também, porque eu estou instruindo os católicos. Cuidado com esses partidos comunistas. Os partidos comunistas, eles falam muito de defesa aos pobres, que eles estão com os pobres e tudo mais. Esse é o discurso deles. Mas quando vocês vão ver, eles estão numa boa, ganhando o dinheiro, tendo tudo de melhor. Aí de vez em quando ele dá algumas coisinhas assim para os pobres ficarem pensando que eles ajudam os pobres. Aí eles mantêm os pobres cativos, sempre prometendo que vai dar alguma coisa. Aí dá uma coisinha só pela metade, mas nunca dá, prometendo que vai dar depois. Aí o pobre fica ali iludido. Vocês entenderam? Mas isso aqui não é o principal. O principal é os partidos comunistas, eles são ateus. Eles não acreditam em Deus. Eles querem tirar Deus da vida das pessoas. Aí o que é que acontece? Depois que eles dominam, aí eles começam a perseguir quem é cristão. Nos países que tem esses imperadores comunistas, podem ver como é que é o país. Aí as igrejas são fechadas, os padres são mortos, e quem se declara cristão é perseguido e é preso, desaparecem. Tem um país aí comunista que o ditador, ele colocou quadros, porque eles colocam quadros e estátuas pelo país todo, e as pessoas que pertencem a esse país, quando passa em frente a imagem dele, tem que fazer reverência. Faz a reverência, e todo mundo tem que ter uma foto dele na casa dele. Olha bem, como nós cristãos devemos ter a imagem de Jesus Cristo, não é? De Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus. Nesses países, eles não permitem quadros de Nossa Senhora, de Jesus, o crucifixo. Eles não permitem leitura da Sagrada Escritura, eles não permitem.
não permitem, porque eles são ateus. E quem usar é perseguido e morto. Mas eles colocam o quadro deles. E todo mundo tem que ter reverência. Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre isso, e dizem assim, que se numa casa, faz de conta que está lá na sua casa, a casa está queimando, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para salvar ali dentro da casa, não é o filho não é o esposo que está doente ali, não pode sair não, tem que tirar o quadro não pode ser queimado, vocês sabiam disso? Tem que chegar lá, pegar o quadro e tirar o quadro para fora, aí depois que te levar o quadro, aí você vai pegar os outros da sua casa, é assim. Aí tem os cristãos que estão perseverando lá, aí eles se reúnem escondidos, eles não podem se apresentar, ninguém pode saber que eles são cristãos. Imagina, né? Aqui nós estamos celebrando essa missa, tem alguém aqui perseguindo a gente? Não tem. Se chegaram livremente, não foi? Aí vai ter um encontro aqui, você viu aí como é? Centro de evangelização. Aqui não centro de evangelização, mas o que foi construído lá, como é a estrutura, você viu que mega estrutura que está aí? Tudo livre, sem nenhum problema. Nesses países, eu quero ver alguém fazer um encontro desse aqui. Não tem como fazer não. Nós somos, graças a Deus, nós somos livres. Até agora. Mas tudo está caminhando para nós não termos essa liberdade. Tudo está caminhando. E vocês pensam que isso não vai acontecer no Brasil? Vai acontecer no Brasil também, viu? Vai acontecer, mas por enquanto, graças a Deus, nós podemos fazer tudo livremente, mas nesses países, porque Deus foi banido de lá, é tudo escondido. Imagina, gente, eu celebrar uma missa aqui para vocês, e com o coração batendo, porque um cara pode aparecer ali, um soldado pode aparecer, abrir a porta, e o primeiro que ele vai exterminar sou eu, com um tiro na cabeça. Aqui eu estou tranquilo, ó. Você vê minha pulsação aqui, está tudo normal, tranquilo, sem nenhum problema. Mas nesses lugares, não fiquem pensando que isso não vai acontecer no Brasil. Vai. Porque a igreja perseguida. Então é por isso que nesse momento, enquanto a igreja não é perseguida, nós cristãos não podemos ter medo de falar de Jesus para os outros e fazer com que as pessoas acreditem cada vez mais e tenham uma fé firme, para no momento em que isso acontecer, os cristãos ficarem firmes e, se for preciso morrer por Cristo, morram. Porque é aquilo que agora eu termino, viu? É só assim, é só um tiro na cabeça. Vocês já estão acostumados a assistir filme de tortura, né? Todo mundo agora assiste um filme de tortura, então eu posso falar de tortura aqui também. A tortura aos cristãos é só um tiro na cabeça e pronto, acabou para esse mundo. E começa uma vida nova, a vida no céu. Nunca mais teremos tiro, nunca mais teremos perseguição. Seremos livres para sempre com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.